Vamos começar aqui, então nós vamos falar de fontes de energia hoje e na verdade é um esquema parecido com o que a gente fez da outra vez, né? Vamos falar de fontes de energia. Sei que vocês já viram isso provavelmente em outras disciplinas, alguma outra já deve ter dado uma pincelada em cima de fontes de energia, principalmente do Brasil. Então aqui, que nem eu fiz com as diferentes sociais, que a gente pegou e relacionou com a parte ambiental, enfim, com algumas mudanças no espaço, vai ser a mesma coisa aqui. Então vão ser as fontes de energia relacionadas aos impactos ambientais que elas causam, tá? E algumas outras coisas também, porque vocês vão perceber que no decorrer da aula aqui eu vou falando para vocês como eles vão cobrando essa parte de fonte de energia e costuma aparecer bastante. Vocês vão ver que na lista individual, que são de questões de vestibular, na verdade são questões todas do Enem, se não me engano uma só não é do Enem, então aparece bastante no Enem fontes de energia e sempre misturado com outras coisas. Eu deixei uma questão aqui nos slides, que não é nem do Enem, mas que mistura fontes de energia e clima, que a gente viu lá no ano passado. Então, é uma coisa que se mistura bastante também, do mesmo jeito que a questão das diferenças sociais. Tá? Você acha é um assunto bem interdisciplinar. Vamos ver aqui. Aqui vai ser o seguinte, pessoal, eu vou passar pelas principais fontes de energia usadas no Brasil e no mundo, falar um pouquinho delas, tá? Mostrar algumas imagens e tal, e mostrar alguns gráficos. Qualquer dúvida, vocês me interrompam aí no áudio mesmo, tá? Porque eu não estou olhando o chat, beleza? Maravilha. Se minha internet cair, eu já volto. Então vamos lá. Bom, primeira coisa, fontes de energia e impacto ambiental tem tudo a ver. Mesmo que você fala, ai professor, e as energias limpas? Todo tipo de energia tem um tipo de impacto. Algumas vão ter um impacto muito menor, outras vão ter um impacto muito maior. A gente vai ter a questão das energias renováveis, as energias que não são renováveis, tá? Então vamos entender isso rapidinho aqui nessa introdução, antes da gente passar para cada uma delas. Primeira coisa, todo e qualquer tipo de produção precisa de uma energia para manter em funcionamento. Não importa o que tu pense como produção, desde uma fábrica até você ligar o computador na tomada. A energia vem do mesmo lugar. Então, quando a gente tem um apagão ou alguma coisa que interfira na geração de energia, você na sua casa é impactado, o comércio e as indústrias também são. Tá? É claro que o governo pode direcionar a energia um pouco mais para um lugar ou para outro, que são mais essenciais, mas o impacto ele vai ser geral. Então, a produção de energia, a energia elétrica em si, ela tem um impacto muito grande, tanto nas vidas nossas quanto no meio ambiente. Tá? Essa energia, ela não está só... Oi, diga. Desculpa interromper. Você está gravando? Estou gravando. Yes. Ah, tá bom. Obrigada. Tá certo? Gravação estará depois lá no Moodle no link. Está sendo gravada. Inclusive a sua pergunta foi gravada agora, vai aparecer lá também. Tá? Então essa questão da produção de energia, ela vai passar por muitos lugares antes de chegar até você. E todo mundo é impactado da mesma maneira. Tá? Várias delas têm algumas vantagens e algumas desvantagens. Principalmente as que ocupam um espaço enorme, por exemplo as hidrelétricas, que são muito usadas no Brasil. Mas várias delas têm a questão de ser energia renovável ou não. Tá? Então, primeiro, vamos começar por aí. O que é uma energia renovável? É uma energia que, teoricamente, ela não vai se esgotar. Então, cabe um asterisco aí, nessa questão de energia renovável, porque muitas vezes existe uma confusão. Vou dar um exemplo. A energia hidrelétrica, energia hidráulica, que é a energia elétrica que a gente faz a partir da água, né? Energia hidráulica, e nem as grandes hidrelétricas e tal. A energia hidráulica, ela é renovável, porque ela depende da água, a água passa pela usina, a usina faz eletricidade. Ela é renovável, porque vai chover, vai encher o reservatório e a água vai passar. Agora, a água potável de beber, ela não é renovável. Então, quando a gente fala de fontes de energia, cuidado para não confundir uma coisa com a outra. Tá? A água aparece bastante, dá bastante confusão, porque ela é a principal matriz elétrica do Brasil. Então, volta e meia, as questões falam de água. Então, cuidado para não confundir. Quando falar de água, a água para energia elétrica é renovável, para tomar água potável, não. Tá? O que é uma coisa renovável? É que ela se renova naturalmente num curto período de tempo. Então a água potável a gente consegue consumir numa velocidade mais rápida do que ela é renovada na natureza muitas vezes. O petróleo
não é renovável também, porque você consome mais petróleo do que ele é formado. Agora, a água da chuva, ela é renovável, porque ela vai evaporar, vai cair como chuva, vai encher o reservatório e você vai continuar gerando energia elétrica lá enquanto tiver água da chuva. E vai ter para sempre, entre aspas, né? Você vai ter as mudanças climáticas, elas podem mudar de lugar, mas a chuva vai acontecer em algum lugar sempre. Então essa que é a questão das energias renováveis. O vento é renovável? É, o vento está sempre aí. Né? A energia do Sol é renovável? É. Enquanto o planeta estiver girando e você tiver noite e dia, o Sol vai estar sempre lá. É renovável. Agora, não é renovável petróleo, não é renovável carvão, porque são coisas que demoram milhões de anos para se formar. E a gente gasta muito rápido. Então, toda vez que se falar em energia renovável, pensem nisso. É uma fonte energética que, naturalmente, ela consegue se renovar num período de tempo relativamente curto. Tá bom? Que nem a água da chuva, que nem o vento, que nem o sol. E não que nem o petróleo e o carvão, que demoram milhões de anos para serem feitos pela natureza. Tá certo? Isso que é energia renovável. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha em como é organizada a matriz energética, tanto do Brasil quanto do mundo. E aqui a gente já começa com algumas questões que são bem particulares do Brasil. Uma olhadinha aqui, ó. A matriz energética do Brasil. Aqui, ó, a gente vê. Aí, pessoal, a matriz energética não é energia elétrica, tá? É energia que você usa para tudo. Você pode usar energia para aquecimento, sem ser de elétrica, né? Com lenha, por exemplo. Você pode usar energia para gerar outras energias. Então, por exemplo, energia nuclear, você pode usar energia elétrica para gerar outra energia, você pode usar petróleo não para eletricidade, mas para fazer combustível. Então, tudo isso é geração de energia. Fazer combustível é geração de energia. Queimar gasolina no seu carro, você está gerando energia também, só que para o carro. Tá? Então, quando a gente fala de energia, a gente não está falando só de eletricidade. Tudo bem? Então, aqui, ó, a matriz energética do Brasil e do outro lado do mundo. No Brasil é mais usado o petróleo. No mundo também. O petróleo e os derivados são as principais fontes de energia no mundo e no Brasil desde a segunda Revolução Industrial. Então é uma coisa que já está aí há mais de século. Tá bom? Logo atrás do petróleo, no Brasil, a gente tem derivados de cana. A biomassa, né? Por exemplo, o combustível que a gente bota no carro, o álcool da cana, e derivados de cana que são usados para gerar energia, seja queimando, seja com o próprio álcool, né? Uma parte vai para os carros, outra parte vai para outros lugares, biodiesel, tá? Coisas assim. Quando a gente vai para a matriz energética do mundo, a cana não aparece aqui, mas aparece a biomassa. Em vez de usar cana, usam outras plantas. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles fazem muito álcool para gerar energia, não da cana de açúcar, mas do milho. Então é possível usar várias outras plantas para gerar energia também, tá bom? O Brasil usa muito a cana, porque a gente tem muito espaço plantado com cana de açúcar no nosso país, então era muito mais fácil usar a cana. Além do mais, gerar o álcool a partir da cana é muito melhor do que gerar a partir do milho. É mais barato e gera menos poluente também. Tá? Então o Brasil usa muito derivado de cana e é o único país do mundo que gera álcool para carro a partir da cana. O único. Só a gente faz isso. Tudo bem? Em segundo lugar no mundo, a gente tem o carvão. No Brasil, o carvão ocupa um espaço. O que é energia por carvão? É quando você faz churrasco. Churrasco é energia por carvão. Tudo bem? Só que não é o mesmo carvão do churrasco. Tá? Esse carvão, o Brasil não tem grandes reservas de carvão. Então, a gente não usa muito. Mas tem vários lugares no mundo que tem reservas enormes de carvão. Por exemplo, na Índia, na China, Estados Unidos, na Europa como um todo. O carvão é uma fonte energética extremamente poluente. Tu queima o carvão, sai aquela fumaça com muita partícula, né? Então aquela fumaça escura, essa fumaça escura polui a atmosfera, que é uma beleza. O Brasil usa pouco disso. Tá? O mundo usa bastante. Em segundo lugar, o carvão é muito usado. Daí uma importância muito grande de relacionar energia, fontes de energia, com mudanças climáticas, aquecimento global. O pessoal fala que tem que mudar as fontes de energia, tem que ir para fontes de energias mais limpas. Né? O carvão não é nem um pouco limpo.
e ainda é o segundo mais usado no mundo. Tá? Logo depois, no mundo a gente tem gás natural. No Brasil, o gás natural ele tem uma certa importância aqui do outro lado. É um pouco menor do que a importância no resto do mundo, mas a gente também tem uma certa importância com gás natural. O Brasil não é um país com grandes reservas de gás natural, com grandes explorações de gás natural. Explora bastante, mas nem tanto. Tá? Então, na nossa matriz, não é tão usado assim quanto no resto do mundo. Tá bom? O que se destaca na nossa matriz de diferente agora? É a hidráulica. A gente tem 12% aí de uso de energia a partir da força da água, enquanto o mundo passa um pouco de 2%. Por que isso acontece? Isso aqui é um reflexo do que a gente já viu lá na nossa última aula de concentração de recursos. Lembra que o Brasil tem sozinho, o Brasil concentra cerca de 11% de todas as águas do planeta. Então é claro, se a gente tem muita água aqui, a gente vai fazer de tudo para usar ela para gerar energia, fazer o melhor uso possível. Né? Vai gerar energia, vai fazer irrigação, várias coisas. A gente tem muita água no Brasil. Então por isso a nossa energia hidráulica ela tem um destaque bem maior do que no resto do mundo. Isso é questão fácil. Tá? Outra coisa que vai ser questão fácil também, que é parecida essa comparação, mas o inverso. É muito mais usado no mundo do que no Brasil. Nuclear. Energia nuclear no mundo é responsável por mais ou menos 5% da produção, enquanto que no Brasil passa um pouquinho de 1%. Né? Por que o Brasil não acompanha essa tendência da energia nuclear? A energia nuclear é uma energia limpa quando ela é gerada. Tá? O problema dela é que ela é muito cara, ela precisa de tecnologia, e aí o Brasil fica um pouquinho para trás. Né? Então tem países da Europa que a energia nuclear responde a quase metade da energia do país, a energia elétrica do país. França, Suécia, Alemanha, são países que, Rússia, são países que dependem muito da energia nuclear. Países na Ásia também, Japão, Coreia. Tá? O Brasil não tem isso. É uma energia que precisa de uma tecnologia muito mais avançada, é muito cara, e o Brasil acaba priorizando a água porque a gente já tem bastante água aqui. Então não tem necessidade da gente ficar trazendo usinas nucleares para o Brasil. Apesar da gente ter aqui no Brasil, sim, algumas. Tá? Algumas, duas. Muitas, duas. Né? E uma terceira em construção, desde que acho que eu não tinha nem nascido ainda, ela estava sendo construída, e aí ela continua sendo construída, porque aqui no Brasil a gente pode construir as coisas bem devagar. Não é verdade? Então é legal aqui a gente comparar esses dois gráficos para ver matriz energética mundial, matriz energética do Brasil, e ver as diferenças e entender por que isso acontece. Um destaque aqui, primeiro destaque, petróleo. É o mais usado tanto no mundo quanto no Brasil, desde a segunda revolução industrial. O petróleo está em tudo, tá? Desde o combustível do carro até você girar, não só o do carro, mas combustível para grandes máquinas das indústrias, que fazem as indústrias girarem e funcionarem. Então esse é o primeiro destaque. Segundo destaque, carvão, que no Brasil temos poucas reservas, por isso não temos um uso tão grande, ainda bem, é uma fonte muito poluente e sempre está em torno das discussões de energia suja, energia limpa e mudanças climáticas, aquecimento global e tal. Terceiro destaque aqui, hidráulica. O Brasil usa muito, porque tem muita concentração de água. Tá? O resto do mundo não usa tanto assim, porque tem muito menos concentração de água nos outros lugares. Fora que a gente viu que o relevo vai impactar, né? E outras coisas que a gente vai ver já já. Tudo bem? Quando a gente pega só a energia usada para eletricidade, e não a energia no total, eu falei para vocês que pode ter energia para o carro, energia para a indústria, energia, enfim, para aquecimento, energia só para gerar eletricidade, aí a gente tem uma diferença maior ainda. Só para gerar eletricidade, no Brasil, a energia hidráulica corresponde a quase 70% da nossa eletricidade. Olha só. Aqui vai um asterisco muito grande. No Brasil, quase 70% da energia vem de hidrelétricas. No resto do mundo, mais ou menos 16%. Então é uma diferença muito grande. Tá? Aqui cabe vocês fazerem discussão da água e tudo, e aqui cabe uma outra discussão. E se faltar água? O que acontece? Né? Várias vezes no Brasil a gente teve períodos de seca, de estiagem, períodos de seca muito prolongados, que fazem com que os reservatórios vão perdendo volume de água. A gente tem racionamento de água para beber, mas
a gente também tem o problema da geração de energia, de sofrer apagões de energia. Como o Brasil se baseia muito em cima da questão da água, qualquer bloqueio, qualquer falta de água, qualquer mudança na dinâmica das chuvas vai impactar fortemente a geração de energia elétrica do Brasil, fortemente. É por isso que o Brasil nos últimos anos está tentando diversificar a sua matriz energética, não depender tanto assim da água para gerar eletricidade e ir para outros caminhos, tá? Então a gente tem no Brasil principalmente a água, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente tem o gás natural, tá? Aí usado bastante em indústria, em algumas cidades você tem até o gás encanado, né, que aquece chuveiro, enfim. Então, em segundo lugar, a gente tem esse gás natural, para gerar eletricidade ele também serve, tá? E no Brasil depois a gente tem bioenergia, por exemplo, lenha e coisas assim, né, que derivem de seres vivos, né, das plantas e tal, tá? Em segundo lugar, cana-de-açúcar e assim vai. No mundo a gente tem em primeiro lugar para gerar energia o carvão, então aí altamente poluente, né? Em segundo lugar o gás natural, que nem no Brasil, e em terceiro lugar no mundo a gente tem a hidráulica, as hidrelétricas, tá? Então tem uma diferença bem grande do Brasil aí, e a discussão cabe justamente pelo privilégio que a gente tem dessa grande concentração de água. Beleza? Vale o destaque aqui vale o destaque para duas que vão aparecer cada vez mais, tá? A energia eólica, que é a energia que vem através dos ventos, vamos ver ela aqui como ela funciona, e a energia solar, que é do sol, tá? Essa questão da energia solar, ela está cada vez mais popular, você até consegue comprar umas bugigangas da China aí, para carregar o teu telefone com uma plaquinha solar, né? Para botar uma luzinha lá, em qualquer lugar da sua casa movida a luz solar. Então a luzinha de dia carrega a luz solar, à noite a luz acende com a energia que ela guardou durante o dia numa bateria. Então a energia solar está tendo uma importância cada vez maior, tanto no mundo quanto no Brasil. A energia eólica também, porque são duas energias renováveis e limpas, não emitem poluente. E renováveis, você não precisa se preocupar em ficar toda hora controlando para saber se a energia vai acabar ou não. O vento vai estar lá, o sol vai estar lá, tá bom? Então elas vão ter um destaque muito grande. Outra que eu só vou comentar agora, depois não vai aparecer mais, é a geotérmica, porque ela aparece aqui na matriz elétrica do mundo, mas no Brasil ela nem aparece, tá? O que é a energia geotérmica? É a energia retirada através do próprio calor do planeta. Então como por exemplo, o pessoal usa esse tipo de energia, tá? A gente viu lá que a hidrelétrica, a água cai, gira a turbina girando gera energia elétrica. Aqui a geotérmica, o vapor que vai sair das profundidades do planeta, esse vapor que vai gerar a turbina, e aí essa turbina vai gerar energia elétrica. Então, para ter essa força interna no planeta é só em regiões vulcânicas, o Brasil está fora. Por isso que essa geotérmica que aparece na matriz mundial não aparece na matriz do Brasil, tá? Não é porque esqueceram de botar no gráfico, não, porque o Brasil não tem geração por energia geotérmica, beleza? Vamos lá. E o consumo de energia por setor. Isso aqui é bem interessante, porque quando a gente vê os setores que mais consomem energia no Brasil e no mundo, é o setor de transportes. Pô, transporte, cara. Transporte é o que mais consome energia no Brasil e é o que mais consome energia no mundo. Praticamente empatado com a indústria, na verdade, né? Tanto no Brasil quanto no mundo. Empatados. Transporte e indústria. E eu não sei se vocês estão acompanhando, mas eu acho que é uma questão bem importante de atualidades, inclusive, para quem for fazer, se preocupa com as questões das redações. Uma coisa que vem aparecendo muito nos últimos tempos é a questão do carro elétrico. Dos carros se tornarem elétricos. Várias empresas, várias fábricas de carro grandes, né, tipo Volkswagen, Chevrolet, Ford, enfim, essas grandes empresas de carro mundiais, elas estão com planos de, a partir de 2030, a partir de 2035, não produzirem mais carros que usam gasolina, álcool, diesel, acabou. Vão fazer só carros elétricos.
bastante o consumo de energia, porque a gente vai deixar de consumir petróleo para os carros e vai começar a consumir a eletricidade, que pode ser gerada por energia de vento, enfim. Diga. Por que eles não podem já começar, tipo, a partir do ano que vem, por exemplo? Seria por conta da tecnologia que ainda não está muito avançada, ou o custo? É um pouco dos dois mesmo. E além disso, a adaptação do pessoal. A adaptação dos países, da população, da sociedade, né? Então os carros elétricos, eles têm um custo mais alto. Ainda mais aqui no Brasil, porque a gente não produz aqui, né? Então tem um custo mais alto. Os carros que não são elétricos já são caros. Os elétricos são bem mais caros. A tecnologia ainda está caminhando, né? Então cada vez mais você tem que fazer os carros com baterias que andam por mais distância, né? Tem uma autonomia maior. Então há poucos anos atrás, o carro elétrico conseguia andar 100 km, 200 km. Hoje em dia ele já anda 400, 500, alguns andam 600 km. Então essa questão da tecnologia para você fazer a bateria durar mais, a bateria carregar mais rápido, né? Porque é muito fácil você ir num posto e abastecer o carro. Em 2 minutos você abastece e continua a viagem. Agora, um carro com bateria, você tem que parar, encostar 1 hora, 2 horas para abastecer. Então a tecnologia ainda está no caminho, o preço é muito alto, e você precisa de adaptação, de infraestruturas, tem que adaptar as indústrias a produzirem os carros elétricos, em vez de produzir os carros atuais, né, com petróleo. Você tem que adaptar a infraestrutura das cidades, né, mudar toda a questão dos postos de gasolina, onde eu vou abastecer os carros elétricos, como é que vai ser isso. Algumas cidades do mundo já têm isso um pouco melhor. Na própria calçada você tem algumas tomadas onde carrega os carros, alguns lugares tem. Mas no Brasil não tem ainda, né? Então até fazer toda essa adaptação vai demorar. Então as empresas estão prevendo que só daqui a uns 10, 15 anos que elas vão conseguir produzir apenas carros elétricos. Tudo bem? Então vai ter uma transição. E tem outra coisa por trás muito importante também, que a gente vai falar no final aqui quando chegar a parte do petróleo. Existe uma questão política, estratégica muito grande, porque vários países vivem do dinheiro do petróleo. Muitos países vivem disso. Então o impacto em cima desses países, quando o petróleo deixar de ser a principal fonte energética, o impacto vai ser enorme. Então com certeza esses países não estão muito felizes com essas mudanças, né? Então vai rolar umas manobras internacionais, com certeza vão rolar, para tentar atrasar isso o máximo possível, né? Vai rolar uns acordos industriais de empresa também para tentar fazer isso mudar de um jeito mais devagar, e aí os países vão criar leis diferentes de acordo com a política e com o interesse dos políticos, né? Vai que você tem lá uma classe política muito forte que mexe com petróleo em algum país. Eles vão querer fazer algum tipo de lei que vai dificultar essa eletrificação dos carros, por exemplo. Ela é inevitável, ela vai acontecer, só que em alguns lugares pode demorar mais ainda do que 10, 15 anos, tá bom? Então tem a questão do preço, que você falou mesmo, e a questão da tecnologia, mas também tem outras questões por trás, da transição e também dos interesses, tá bom? Tá bom. Tudo bem? Mas boa pergunta, boa pergunta. Então a gente tem aqui os transportes, as indústrias, que consomem muita energia, tanto no Brasil quanto no mundo, tá? E depois a gente tem aqui o próprio setor energético, que gasta energia para fazer mais energia ainda, tá? E a gente tem outros setores. Esses outros setores é, por exemplo, o aquecimento das casas nas cidades. No Brasil a gente não tem muito isso, né? Por isso que esses outros setores no Brasil é menor do que no mundo. O mundo gasta muita energia para aquecer as casas nos países frios. Então, um dos principais gastos é justamente o aquecimento das áreas urbanas. No Brasil isso não precisa, né? Mas em outros países é muito necessário. Se não tiver isso, não dá, né? Rússia, Canadá, enfim, no norte da Europa, onde o inverno é muito forte, os locais são inteiros aquecidos. Qualquer lugar que você vai tem aquecimento. Então isso gasta muita energia, tudo bem? Isso entra aí nesses outros setores. E tem o uso não energético das fontes de energia, né? Como assim, professor? Fonte de energia que usa para não gerar energia? É. Porque muita coisa vem do petróleo. Por exemplo, o plástico, você usa petróleo para fazer plástico. Tinta, você usa petróleo para fazer tinta. Asfalto das ruas, você usa petróleo para fazer asfalto. Então são usos não energéticos do próprio petróleo. Você não está usando petróleo para fazer gasolina para mover um carro. Você está usando petróleo para fazer asfalto de rua, para fazer plástico, tinta, enfim, e vários elementos químicos.
Então existe um uso não energético de fontes energéticas também, tá bom? Mas esses gráficos aqui são legais para mostrar que os transportes usam muito, e como a gente está tendo uma mudança na questão dos transportes, isso vai mudar em pouco tempo até. Vocês vão estar vivinhos da Silva e vão ver isso aqui mudando muito ainda, tá bom? Vamos passar uma por uma aqui, e aí eu vou focar para vocês, pessoal, principalmente nas vantagens e desvantagens de cada tipo, e também nos impactos que vão acontecer. Começando com a hidrelétrica, que é a mais usada no Brasil para gerar energia elétrica, tudo bem? E também lembra lá que se destaca para outros tipos também no Brasil, mas no mundo ela é bem menos usada. Então, ela é considerada uma energia limpa e renovável. O que é uma energia limpa? É uma energia que não emite poluentes quando ela é gerada. Então, para gerar energia através da água, você não emite poluente, porque você só pega a água, faz ela passar pela turbina, a turbina girou, pronto, você tem energia. Você não teve que queimar nada, não saiu fumaça, não está cheirando mal. Então é uma energia limpa. Não vai ter nada que você vai ter que jogar fora depois, que nem energia nuclear, por exemplo. Só girou a turbina, acabou. Tá? Então considerada limpa, é uma baita de uma vantagem para ela, e renovável, é uma baita de uma vantagem também. Então vários países estão agora tentando trocar o carvão, o petróleo, para energias mais renováveis. O Brasil já está muito na frente de muitos países. Vários países bem mais desenvolvidos que a gente estão muito atrás do Brasil nessa questão de energia renovável, porque a gente usa muito a água. Tá? Então é renovável porque é qualquer água, não tem que ser água potável, e é limpa porque não gera poluente quando a gente gera a energia com a água. Beleza? Mas apesar disso, ela tem uma desvantagem enorme. E é por isso que ela está, inclusive, deixando de ser usada em vários lugares. Tá? Qual que é a grande desvantagem da usina hidrelétrica? Ela é cara para você construir. Para construir uma usina desse tamanho aqui, ó, que nem aqui a da foto, fazer toda essa infraestrutura aqui, são bilhões de reais que são envolvidos. Então é muito dinheiro para construir, não é em qualquer lugar que você faz, não é em qualquer país que vai ter toda essa grana. Então ela tem essa grande desvantagem do preço de construção. Ela tem uma outra desvantagem muito grande, que é o espaço que ela precisa. Você precisa de um reservatório de água enorme. Já para justamente quando não chover, você tem água guardada para poder gerar energia. Né? As usinas mais novas, elas usam um reservatório bem menor. Mas elas são só as mais novas. Né? A maior parte das usinas que estão construídas por aí, elas têm reservatórios imensos. Então você tem que alagar áreas enormes. Você alaga cidades, alaga áreas de agricultura, alaga florestas. E isso é uma perda enorme. Né? Tem que mudar as pessoas de lugar, tem que mudar as atividades agrícolas de lugar, enfim. O impacto é muito grande quando você constrói uma usina hidrelétrica. Tá? Então essa é uma grande desvantagem. Apesar de ser limpa e renovável, você tem a desvantagem do custo na construção e você tem a desvantagem do baita do espaço enorme que os reservatórios ocupam. Inclusive isso foi questão do Enem há 2 anos atrás, 2 anos atrás, e está lá na lista para vocês fazerem, sobre os reservatórios de água. Né? Usinas mais novas têm reservatório pequeno que consegue gerar energia, beleza. Só que precisa de muita tecnologia e muito dinheiro para construir. Usinas mais antigas têm um reservatório gigantesco. Tá bom? Olha o exemplo aqui. Eu não vou abrir esse vídeo, depois vocês podem abrir, eu vou botar o link dos slides para vocês, tá? Vocês podem abrir o vídeo depois. Esse vídeo aqui é uma simulação do enchimento de uma barragem. Mas aqui do lado tem 2 fotos que é praticamente o vídeo, tá? O vídeo é de outro lugar. Aqui a gente tem uma foto de antes, aqui em cima. Então passa um riozinho aqui embaixo, ó, o riozinho aqui, ó. Passa um rio aqui, né? E um local com floresta, tal, montanhas e tudo. E depois a gente tem a foto de como vai ficar. Então tudo aquilo lá foi alagado. Antes de alagar isso aí, botar embaixo d'água, o pessoal tem que fazer todo um trabalho na região. Você não pode só alagar a floresta. Tem que ir lá cortar a floresta inteira. Então você faz todo o desmatamento antes, tira todos os animais, tenta tirar o máximo de coisas e depois bota água. Tá? Por que isso acontece? Porque se você enterrar essa floresta com água, essa floresta vai começar a apodrecer. A decomposição da madeira, dos animais, enfim, vai liberar muito gás. E aí você vai deixar de ter uma energia limpa, porque vai estar sendo liberado tanto gás da decomposição dessa matéria orgânica lá do reservatório,
que você vai ter um acréscimo de gases de efeito estufa tão grande que não vai compensar você ter uma energia limpa com a água, tá? Então o pessoal tem que tirar tudo isso aqui antes, tem que limpar. Então um baita de um trabalho, um baita do impacto, tá bom? Isso que a gente está falando só de uma área assim, de floresta, tá? Que não tem cidade, tudo bem? Que não tem agricultura, não tem nenhuma infraestrutura, tá? Mas se tiver alguma cidade aí, você tem que pegar a população e trocá-la de lugar também. E isso acontece bastante no Brasil e em vários lugares do mundo, tá bom? Aqui a gente tem um exemplo. Essa torre dessa igreja aqui fica lá no Rio Grande do Norte. Isso aqui era uma cidade que foi alagada por um reservatório. Então eles pegam todo mundo e mudam de lugar, fazem uma cidade nova, né? Aí toda vez que o reservatório baixa, que está mais seco, aí começa a aparecer, né? O teto das casas, a torre da igreja, os prédios mais altos, tá? Começam a aparecer. E aí você vê que ali tinha uma cidade e dá um impacto social imenso, tudo bem? Outro tipo de impacto que a hidrelétrica pode causar é esse aqui da outra foto. Aqui é na Argentina. Na foto é o tiozinho segurando o que era a cidade antes da barragem se romper. Então a barragem se rompeu e toda a água desceu e acabou com a cidade, né? Então aqui atrás a gente tem a cidade depois de ser totalmente destruída, ó, tudo quebrado. E na foto que ele está segurando era a cidade antes. Então é um outro tipo de impacto que a gente pode ter com usina hidrelétrica. Se ela romper, quem está embaixo vai embora junto, né? Aí você pode pensar, professor, mas quem vai morar embaixo? Pessoal, tem gente que constrói a casa encostada na barragem da hidrelétrica, literalmente. Usa, inclusive, a barragem como parede quase, como um muro, tá? Então, sim, é um impacto que pode acontecer. E aí você vê um impacto social e econômico, né? Que acaba com o comércio, tudo que tiver na frente vai embora, tá bom? Então, desvantagens, certo? Outra desvantagem aqui, essa aqui foi na construção da usina de Itaipu. Antes da usina de Itaipu ser construída, a gente tinha essa foto aqui, ó. Antes, né? Então uma área enorme aqui, passava o rio por esse cânion. Dentro desse cânion aqui, ó, a gente tinha várias cachoeiras. Aqui está o cânion de outro ângulo, ó. Você passava por aqui, eram várias cachoeiras, era uma atração turística do local, lá no oeste do Paraná. Depois que construiu tudo e fez a barragem, ficou desse jeito aqui, ó, na última foto. Virou um mar, né? Enorme. Então toda a área que você tinha aí também voltada para o turismo, que economicamente dava um dinheiro, deixa de existir, né? Então é um baita do impacto. É claro que quando a usina é construída e tem esses impactos econômicos, a própria usina tem que ressarcir também a população por causa do impacto, né? Mas nunca é a mesma coisa, nunca substitui do mesmo jeito. Então é uma baita de uma desvantagem, tá? Então, fechando hidrelétrica aqui, vantagens: limpa, renovável. Desvantagens: o custo e o espaço, que é muito grande, então gera muito impacto. Por isso vários locais do mundo estão deixando de fazer planos para grandes hidrelétricas, né? Tá aqui, ó, alto custo, um grande impacto, né? E agora a gente tem, na verdade, outros tipos de energia que são tão eficientes quanto. A tecnologia vai evoluindo. Antigamente a energia solar não era tão eficiente, agora é. Se tornou muito melhor. Ela ocupa muito menos espaço do que a energia hidrelétrica e está se tornando mais barata. Então os países estão começando a deixar a energia hidrelétrica em segundo plano e investindo em outros tipos de energia limpa e renovável, por exemplo, a energia do sol ou do vento. Tá? Então a energia hidrelétrica já teve o seu boom, sua explosão. Agora ela está meio que descendo, está entrando em declínio. Tudo bem? Maravilha. Para a gente fechar a energia hidrelétrica, tem esse gráfico aqui que eu acho muito legal a gente falar dele, porque liga a energia hidrelétrica com outro assunto, liga energia com outro assunto, trabalhando a interdisciplinaridade, né? Esse gráfico é o seguinte: é a produção energética de vários países do mundo. Em 2017, a China produziu 6,6 mil terawatts-hora, energia pra caramba, né? Os Estados Unidos produziu 4,3, a Índia 1,5,
Aqui esse China Hidro são só as hidrelétricas da China. Só as hidrelétricas da China produziram 1,2. Se a gente for no Brasil, o Brasil todo produziu 589. Só as hidrelétricas da China produzem mais que o dobro do Brasil inteiro. Tá? E aí vem a questão aqui, que pode ser fácil questão de vestibular. A gente vai parar nesse gráfico. A China gera uma quantidade enorme de energia, enorme. Daqui a pouco vai estar gerando quase o dobro dos Estados Unidos, mais para frente. Né? Só as usinas hidrelétricas da China geram mais que o dobro do Brasil. É muita energia. E aí vem a pergunta, por que será que a China precisa de tanta energia? O que faz com que China e Estados Unidos gerem muito mais energia do que os outros países do mundo? Por quê? Eles precisam de tanta coisa assim. Porque eles são tipo a indústria do mundo, né? Porque eles produzem, né? Tem uma alta demanda de produção de produtos diferenciados, né? Tanto do alimento como objetos, por exemplo. Isso. Né? É isso e mais uma coisa. Mas esse são duas coisas principais. A primeira é essa que tu falou. Né? A China, de 20 anos para cá, mais ou menos, ela não era toda essa economia que ela é hoje. Mas de 25 anos para cá, a China deu um salto enorme. Ela não estava nem nas principais economias do mundo há 25 anos atrás. Hoje em dia ela é a segunda, e se ela continuar crescendo tanto, ela vai passar os Estados Unidos. Só que para você manter essa economia em crescimento e funcionando, com todas essas indústrias e tudo, precisa de muita energia. Então, os países que mais geram energia, China e Estados Unidos, são os países que têm muita indústria trabalhando. E como você falou, em vários tipos de produção. Muito diversificado. Então, os caras têm muita energia para muito produção industrial. Outra coisa, população, né? A China tem mais de 1 bilhão de habitantes. Então, por isso também gera muita energia. Tá? Mesma coisa a Índia. A Índia está em terceiro lugar aqui, porque também tem mais de 1 bilhão de habitantes. Precisa de muita energia. Só que a Índia é bem menos desenvolvida que a China, né, na questão econômica. Então não tem essa quantidade enorme de geração. E os Estados Unidos têm mais população que o Brasil. O Brasil tem um pouco mais de 210 milhões, os Estados Unidos têm mais de 300 milhões de habitantes. Então tem mais população e muito mais indústria, por isso que gera muito mais energia. Então os caras podem trazer para vocês aí um gráfico como esse, e aí pedir para vocês relacionarem indústria, economia, população, produção de um país com as fontes energéticas. Por que o cara produz tanto? Por que o cara tem tanta demanda de energia? Com certeza a China, ela produz tudo isso, mas com certeza não vem tudo da própria China. Então a China vai importar muito petróleo, a China vai importar muitas fontes de energia. Os Estados Unidos também vão importar muita energia de fora. Eles não conseguem, com as próprias fontes, gerar tudo o que eles precisam. Então eles têm que importar muito petróleo. Muito petróleo. A maior parte do petróleo do mundo vai para os Estados Unidos e China. Tá? E aí é mais uma coisa que a gente estava falando daqueles impactos políticos de você mudar as matrizes energéticas. Né? Se você começa a mexer com petróleo, esses dois países que compram a maior parte do petróleo do mundo, eles vão deixar de comprar, comprando cada vez menos, o impacto vai ser enorme na economia do planeta todo. Então por isso é uma transição mais gradual, e não você deixar tudo elétrico amanhã, tá bom? Então esse gráfico é interessante para ver essa questão interdisciplinar aí. O cara pode falar de indústria e ao mesmo tempo de fontes de energia, tá? Energia nuclear. Energia nuclear, ela é uma energia limpa. Fala, meu Deus, professor, mas lá nos Simpsons o peixe tem 3 olhos. Pois é, né? Mas, mais uma vez, o que é uma energia limpa? Quando você gera a energia com a usina nuclear, na geração da energia você não emite nada. A energia nuclear nada mais é do que energia por vapor. Você pega o vapor da água gira uma turbina. A diferença aqui é como você vai conseguir o vapor. Então se era uma usina, por exemplo, de gás, você vai ter uma chama, um calor, um fogo aceso por esse gás, esse fogo vai criar o vapor de água que vai gerar a turbina. No caso aqui, o que vai aquecer a água não é o gás, mas é a radiação. A radiação aquece a água vira vapor, o vapor gira a turbina. Então, na geração,
você não tem nenhum poluente sendo emitido para a atmosfera. É limpa. Tá? É muito importante em vários países, como eu falei para vocês. O problema da energia nuclear é a sobra que ela gera, que é o chamado lixo atômico. Além dos riscos de acidentes, né? Vocês já devem ter visto lá aquela minissérie do Chernobyl, ficou famosa pra caramba aí, falando justamente do acidente numa usina nuclear, lá na antiga União Soviética. Então o grande problema da usina nuclear é o lixo que ela gera. Porque quando você bota o material lá radioativo, ele tem uma vida útil, né? Na aula de química vocês devem ter visto isso já. Ele vai ter um decaimento. E conforme vai passando o tempo, ele vai gerando menos e menos radiação. Então vai ficando menos eficiente. Aí o pessoal tem que tirar essas barras e botar barras novas, de elemento radioativo novo, que está com potência máxima, né? Só que o que fazer com as barras antigas, que ainda tem muita radiação, mas não é radiação suficiente para gerar energia, mas é radiação suficiente para contaminar o meio ambiente. O que fazer com isso? Então esse é o grande problema da energia nuclear, é a sobra que ela gera. Tá? Ela ocupa muito pouco espaço. Então você vê, nessa foto aí, a gente tem duas usinas nucleares. São as duas que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui em Angra dos Reis. Então nessa foto a gente tem duas. Então elas ocupam pouco espaço. O problema é justamente o lixo nuclear e a questão dos acidentes. Tá? Então aí tem as fotos lá de Chernobyl, lá na União Soviética, na antiga União Soviética. Né? Se para quem viu a série já sabe da história, mas quem não viu, teve uma explosão, eles estavam fazendo um tipo de teste, alguma coisa assim, teve uma explosão em uma parte da usina, uma liberação enorme de radiação para a atmosfera, para o solo, para a água. Isso foi lá nos anos 80 do século passado, então já tem aí cerca de 30 anos que isso aconteceu. Mesmo assim, hoje em dia, você não pode ainda ocupar o local, não tem cidades no local, você não pode usar o solo para agricultura, não pode tomar água, não pode caçar, comer nenhum animal dessa região. A região ainda é toda cercada, toda vigiada pelas forças armadas lá da Ucrânia, que esse lugar fica hoje em dia dentro da Ucrânia. Você não pode nem entrar lá sem uma autorização, porque a contaminação por radiação ela fica no meio ambiente por muitos e muitos anos. Então é um baita de um problema. Se você tem uma usina nuclear que tem certas vantagens, se der alguma coisa errada, o custo é muito alto. Tá bom? Então a gente tem esse exemplo de Chernobyl, algumas fotos aí, né, da cidade que existia antes de Pripyat, lá na Ucrânia, a cidade que ficava próxima à usina, que teve que ser toda evacuada, tá? Às pressas, né? Inclusive aqui nessa foto a gente vê alguma parte dos veículos usados na evacuação e outros veículos militares que estavam lá na época, né, na época da Guerra Fria, eles foram deixados de lado, porque os veículos ficam contaminados também. Tudo fica contaminado. Tá? Então tudo tem que ser abandonado. Eu acho que aqui deve ter mais tanque de guerra do que no Brasil todo, só nessa foto. Mas tudo fica para trás. Tá? Material, qualquer tipo de material, carro, enfim, roupa, tudo tem que ser deixado de lado. Tá bom? Então usinas nucleares, vantagens, são limpas na geração, né? Ocupam pouquíssimo espaço. Desvantagens, o lixo que elas geram, que é muito radioativo, tem que ser tratado, gasta-se muito dinheiro com esse lixo nuclear, esse lixo radioativo, e a questão do acidente, a questão da segurança da usina. Né? Tudo bem? Energia eólica é energia do vento, né? Então a gente tem aqui esses cataventos enormes, né? Ai, professor, quando eu era criança eu assoprava o catavento. Você era uma fonte de energia eólica, então, né? Nada mais é que um catavento enorme, tudo bem? Então essa energia eólica, como é que funciona? O vento vem, bate nas pás aí do gerador, as pás giram e a força do vento que faz girar a turbina. Bom, então, o que você tem aí? Uma baita de uma energia limpa, né? E se o ar estiver poluído? Não interessa. Na geração da energia, que você não emite nada. Tá? Então o vento vem, gira o gerador vai girar a turbina com a força do vento, energia elétrica. Pode fazer na sua casa? Pode. Né? Deve dar para fazer, nunca fiz, mas deve dar. Tudo bem? É uma energia nova, muito cara ainda de ser produzida. Ainda é caro para você fazer esses geradores, né?
ainda não é tão eficiente, então a tecnologia tem que evoluir um pouco mais. Ela está começando a ser usada em vários lugares, ela é usada já há vários anos, mas não é o principal ainda. Ela ainda está desenvolvendo. Tá? No Brasil, ela já é usada em vários lugares, vamos já chegar nesse ponto, porque é um ponto interessante, que cruza com o clima. O Brasil é um dos países que mais usa energia eólica no mundo, já vamos explicar por quê. E ela tem um baita de um potencial, justamente por não emitir nada de poluente e ocupar um espaço bem menor do que uma hidrelétrica. Tá bom? Que tipos de desvantagem ela pode ter? Então, o custo. E apesar dela ocupar um espaço bem menor que a hidrelétrica, ela ainda precisa de um espaço grande. Tá? Não é tanto quanto um reservatório de uma usina hidrelétrica, mas ela precisa de um espaço grande, porque você tem que botar centenas desses geradores. E eles precisam de um espaço entre um e outro. Um espaço grande. Tá? Então você precisa de uma área enorme para botar esses aerogeradores. E outra coisa, eles têm que estar de frente para o vento, né? Então eles vão ficar onde? Na beira da praia, eles vão ficar nos campos. Então um impacto que se tem com energia eólica é que geralmente elas estão posicionadas em locais de proteção ambiental. Então isso aí gera um impacto grande. Você bota os geradores dentro das reservas ambientais e aí você vai mexendo com a reserva ambiental. Né? Sempre vai atrair gente para morar perto, aquela coisa toda, então você tem um impacto no meio ambiente quando você bota ela ali. Claro que é muito menor do que o da hidrelétrica, mas existe, tá bom? Então essa foto aí, lá no Rio Grande do Sul. E essas outras duas aqui são lá no Nordeste do Brasil, lá no Ceará. Tá? Então repara aqui, ó, elas estão todas em cima das dunas, na beira da praia. Né? Mesma coisa aqui, ó, em cima das dunas, na beira da praia. E aqui o carro, né, a rua passa do ladinho. Tá? Então isso daí que é um impacto muito menor do que o da hidrelétrica, mas é um certo impacto. Tá? Até porque quando você faz isso aí, você tem que impedir as pessoas de circularem aí no meio. Então se tinha uma população que morava aí perto, não pode passar no meio dos geradores. Né? Se tinha alguma atividade econômica, turística que era feita aí, tem que parar de ser feita, tem que mudar de lugar. Então é como se fosse uma mini hidrelétrica. Você tem aqueles mesmos impactos de deslocamento das coisas. Tá bom? Apesar de ser muito limpa. Ainda não é muito usada porque tem um custo envolvido alto, certo? E vem essa questão aqui que eu gosto de mostrar sempre, porque vai ligar energia eólica com clima. Tá? Questão da Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro. Então é o seguinte, no mapa registra-se a localização dos principais projetos eólicos no Brasil, outorgados no Brasil. O que é outorgados? São autorizados. Tá? Então no mapa registra-se a localização dos principais projetos eólicos autorizados para funcionar no Brasil. Em 2002, acerca dos projetos eólicos e de sua localização, a forte concentração em determinados trechos do litoral nordestino está ligada a quê? Então quando a gente vê os geradores de energia eólica no Brasil, olha só a concentração deles. Ó. Tem muito aqui, ó, nessa parte do nordeste do Brasil. Depois que faz a curvinha aqui, ó, do mapa, fez a curvinha do mapa, tem muito. Tá? E depois a gente vai achar alguns também lá para o sul do Brasil. No Rio Grande do Sul também você acha uma concentraçãozinha, mas nem se compara com o que a gente tem no Nordeste. Por que será que tem tanta concentração de gerador eólico no Nordeste do Brasil e só depois que faz a curva do mapa? Né? Bom, vamos lá. Letra A fala aqui, é por causa da dinâmica dos ventos alísios provindos das áreas de alta pressão subtropicais ao norte do Equador. Letra B fala que é a alta pressão e aos ventos dominantes na zona intertropical de convergência localizada nessa latitude. Letra C. Forte influência exercida pelos ventos contralísios vindo das regiões de alta pressão subtropical. Letra D. A atuação constante de massas de ar úmidas que predominam nas regiões de alta pressão subpolar. E letra E. Influência tanto das frentes frias quanto das quentes provenientes de regiões atingidas pela corrente El Niño. Aí você olha isso aqui e já começa a chorar, né? Não entendi nada. Você acaba de ler a letra B, você já esqueceu da A. Né? Pessoal, as questões assim, vocês têm que ir por eliminação. Né? Tem que ir por eliminação. Deixa eu só ver aqui que meu computador desligou.
Deixa eu ligar meu computador aqui na tomada. Voltei. Agora sim. Quando você vê a questão assim, pessoal, o negócio é você ir por eliminação, tá? E então, a gente está falando aqui do Nordeste do Brasil. A gente sabe que isso aqui está muito próximo da área do Equador. Então, com certeza, a gente não vai ter a questão D nem a E, né? Aqui, a D fala de vento polar. Pô, tem nada a ver, né? Tá no Equador, esquece, tá? A E fala das frentes frias. Pô, não tem nada a ver, tá no Equador, esquece, né? Você já tira duas, tá bom? Vamos lá. Se é uma usina que usa vento, então é porque existe uma concentração de vento muito grande. Lembra lá quando a gente falou de vento nas aulas de clima no passado? Os ventos vão sempre das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão. Então eles saem das áreas de alta em direção às áreas de baixa. Tá? Então quando o cara fala aqui, ó, letra B, alta pressão, por causa da alta pressão, e aos ventos dominantes na zona intertropical, entre os trópicos, de convergência, localizado nessa latitude. A C, forte influência exercida pelos ventos contralísios, vindos das regiões de alta pressão subtropical. Não sei se vocês lembram das aulas do ano passado, a gente tem os ventos alísios, que são os ventos que sobem aqui do trópico em direção ao Equador, tanto do sul quanto do norte, vão se encontrar aqui mesmo, né? No Equador, aqui no Brasil. E tem os contralísios que vão do sentido contrário, saem da parte da baixa pressão aqui do Equador e vão lá em direção aos trópicos, tá? Quando a gente tem esses ventos alísios, eles vêm em direção ao Equador do Brasil. Então são justamente os ventos alísios, esses ventos alísios, que fazem com que lá no Nordeste você tenha grande concentração de geradores eólicos. Os ventos saem da área de alta pressão aqui dos trópicos e fazem esse caminho aqui em direção ao Equador, justamente fazendo essa curvinha, que lembra lá por causa da rotação da Terra, a gente tem aquele efeito de Coriolis, né, ou Coriolis, que faz com que a atmosfera do planeta circule não em linha reta, mas fazendo uma curva, né? Eles vão em direção ao Equador fazendo essa curva aqui. Então os ventos alísios que saem tanto do sul quanto do norte em direção ao Equador vão propiciar que a gente tenha uma concentração muito grande de geradores aí no Brasil. E o Brasil ainda tem esse contorno, né? Essa curva que o Brasil faz ali, bota o litoral do Nordeste na direção desses ventos. Então fica perfeito aqui, ó, para em todo esse litoral, por causa da direção dos ventos, em todo o litoral aqui você tem uma área perfeita para botar a usina eólica, tá? Então a gente tem no litoral do Nordeste, por causa dos ventos alísios, que vêm das áreas de alta pressão, então eles vêm da área de alta pressão, lá dos trópicos, tanto do norte quanto do sul do Equador. E esses ventos alísios fazem com que a área seja ótima para geração a partir do vento, tá bom? Letra B não pode ser, que ele fala que é por causa da alta pressão e aos ventos dominantes na zona intertropical. Lembra que aqui, como a gente está no Equador, a pressão é mais baixa, então a pressão não é alta aqui no Equador, né? A pressão é mais baixa, por isso que os ventos vão em direção ao Equador, tá? E letra C, a forte influência exercida pelos ventos contralísios vindo de regiões de alta pressão. Os ventos contralísios, eles são o que voltam, né? São o contrário dos alísios. Então, não é isso que faz influência, são justamente os ventos que vão em direção ao Equador, letra A, tá? Então é uma questão que vai misturar clima e energia, tá bom? Questão difícil, tá bom? Energia solar. Energia solar é a grande novidade do momento.
isso aqui é o que vai começar a aparecer nas questões muito, tá? Porque ela é super limpa, não emite nada, renovável demais, afinal o Sol está sempre aí, e ocupa pouco espaço comparado com o que ela gera, tá? Ela pode ser botada em qualquer telhado, então tem uma baita de uma vantagem. A desvantagem da energia solar é que ela ainda é cara, né? Do mesmo jeito que a energia eólica ela está se desenvolvendo, ela ainda é cara, no Brasil ela ainda é pouco usada, tá? E ela depende do Sol. Se não tem Sol, não tem energia solar, tá bom? O potencial que o Brasil tem para energia solar é enorme, enorme. Por isso que isso vai começar a aparecer cada vez mais. O Brasil está numa parte do mundo que tem muito sol, né? Está entre o trópico e o Equador. Então, quando a gente começar a explorar isso daqui, você vai poder sim trocar as energias hidrelétricas por energia de sol com certeza absoluta, né? É que não é interessante você ter só uma energia. Você tem que ter mais de uma, né? Porque caso uma falhe, você tem a outra. Mas se o Brasil quisesse explorar totalmente o seu potencial, a gente teria capacidade de gerar energia para até 170 Brasis. Então é muita energia que pode ser gerada no Brasil por energia solar, tá bom? Bom, a grande vantagem dela, quando for discutir sobre isso, é que ela é muito versátil, ela cabe em qualquer lugar. Você pode botar na sua cabeça. Se a sua cabeça for bem grande, você bota uma placa nela e você sai querendo energia. Se sua cabeça for pequena, você também pode botar uma placa pequena, tá? Mas você pode botar em cima de qualquer telhado, você pode botar em cima do seu guarda-chuva, se você quiser. Você pode botar no seu guarda-sol, quando você for para a praia, você gera energia solar e abastece o seu telefone. Então ela é muito versátil. Você bota onde você quiser, desde que bata sol. Tá? Então essa é uma baita de uma vantagem. Você não precisa construir uma barragem enorme, você não precisa de um espaço grandão para botar os geradores de vento, você não precisa de elementos radioativos, de nada disso. Você só precisa de um telhado, tudo bem? E a placa solar. É muito tranquilo fazer. Tá? Então essa aqui é a grande vantagem dela. Então tem aqui um exemplo em cima de uma empresa, aqui em cima de um estádio de futebol do Mineirão, lá em Belo Horizonte. Então gera energia para o próprio estádio e para as casas no entorno com pouco espaço. Além de ser um pouco espaço, era um espaço que antes não era usado para nada, era um telhado, né? Sem nada. Agora é um telhado que gera energia. Tá bom? Então grande vantagem dela, versátil. O problema é que ainda é um pouco cara e que depende do sol, né? Então tem países no mundo onde esse tipo de energia ele não vai ser muito bom. Porque você pode ter lugares do mundo que fica mais de 24 horas durante a noite, né? Às vezes mais de um mês, mais de 2 meses, escuro. E é claro, uma energia dessa aqui não vai fazer sentido nenhum. Tá? Então, dependendo do lugar, ela é muito boa. Dependendo do lugar, ela não serve, certo? Mas a grande vantagem é a versatilidade dela. Isso aí não tem nem como discutir. E o Brasil tem um potencial enorme, principalmente nessas áreas amarelas aqui, mais alaranjadas. E eu não sei se vocês lembram dessas áreas aqui, quando a gente falou das regiões hidrográficas, né? As áreas alaranjadas principalmente, que pega as regiões do Brasil que tem um clima mais seco. A área da seca, da Caatinga, lá no interior do Nordeste. Então imagina como isso daqui no futuro vai conseguir fazer com que essa parte do Brasil, que é muito carente, né, socialmente, economicamente falando, muito pobre, como isso aqui tem um potencial enorme para, além de gerar energia, fazer um desenvolvimento regional muito grande. Então é por isso que a tendência da energia solar começar a aparecer nas questões, nas notícias, daqui para frente, essa tendência é muito grande. Tá? O principal lugar do Brasil, os principais locais que tem uma potencialidade enorme para a energia solar são justamente locais muito pobres. Então aí isso pode levar a um desenvolvimento muito grande para o interior do Brasil. Bom, então o Brasil possui um potencial enorme para a gente ser uma maravilha. Quanto mais barato ficar, para a gente vai ser melhor. Tudo bem? O Brasil hoje tem quase 4.000 usinas solares em operação. Mas isso é porque cada telhado de casa que tem uma placa solar conta como se fosse uma usina. Tá? Por isso que são 4.000. Na verdade, usinas grandes mesmo, o Brasil ainda tem pouquíssimas. Nesse slide primeiro aqui, ó,
Essa foto aqui é da primeira usina solar do Brasil, assim, comercial, né? Para vender energia mesmo, e não em telhado de casa. Ela é pequenininha, né? Pequenininha. Então a gente está começando isso ainda, tá? Essa foto aqui grandona aqui embaixo é da maior usina solar do mundo. Fica lá na Índia. Então aí é enorme, né? Então o Brasil precisa chegar aí, ó, nesse nível aí. Para começar a produzir energia solar aqui, a gente vai ser um grande produtor de energia solar, vai começar a substituir as nossas hidrelétricas com energia solar e não vai demorar muito para acontecer. Além de trazer desenvolvimento e grana para as partes do Brasil que precisam mais, né? Maravilha. E para a gente fechar, o petróleo e o gás. Tá? Então, a energia de petróleo e de gás, a gente viu ali, são as mais usadas no mundo e no Brasil até hoje. Não são tão usadas assim para gerar energia elétrica, pelo menos não no Brasil, né? Em alguns lugares o gás ainda é muito importante, o petróleo também, mas no Brasil, junto com o carvão, né? Mas no Brasil não. Em compensação, elas abastecem a indústria e abastecem outras coisas com gás natural, por exemplo, algumas casas, enfim. Tá? E no mundo muito usado para aquecimento das áreas urbanas também. Então o problema, grande problema do petróleo é porque ele é uma energia que não é limpa, não é renovável. Tá? Esse é um baita de um problema. Não é limpa. É só você parar ali na rua, quando o ônibus der aquela acelerada, você bota o nariz lá no escapamento, você vê que não é nem um pouco limpo. Tá? Então a energia do petróleo não é limpa. A queima do petróleo para gerar energia gera muita poluição atmosférica. Essa é uma baita de uma desvantagem. Outra é que não é renovável. Se a gente quiser, a gente consegue usar todas as reservas de petróleo do mundo e aí depois o petróleo acaba e não vai ser reposto naturalmente para a gente continuar usando. Demora muito para se formar na natureza, milhões de anos. Então não é renovável, não é limpo. Por que a gente usa então? Porque é o que a gente tem hoje de infraestrutura preparada para usar. Tá? Quando teve a Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, quando começaram a usar o petróleo naquela época, o petróleo ele tem a capacidade de queima muito grande. Então quando você queima o petróleo, ele gera muita energia nessa queima. O custo-benefício dele é bom. A infraestrutura hoje é construída para ele. E o custo-benefício é bom, então ele é muito usado. O problema é a questão ambiental. E que ele não é renovável. Quando começaram a usar o petróleo, ninguém pensava nisso. Se era renovável ou não, se ia ter problema ambiental ou não. Hoje em dia a gente pensa, então o petróleo está cada vez mais se encaixando menos. E com o tempo a tendência é ele ser substituído. Tá? Vamos ver quando, tudo bem? O Brasil é um dos grandes exploradores de petróleo no mundo. A gente está aí, junto com outros países, né, entre os principais exploradores de petróleo do mundo. Não, a gente não tem as maiores reservas, mas a gente está entre os que mais exploram as reservas e vendem esse petróleo, tá bom? Então o Brasil está aí no top de exploração. Só que o petróleo ele tem uma coisa, como eu falei para vocês quando perguntaram sobre o carro elétrico, né? Ele tem isso aqui, ó. Por causa da importância enorme no mundo inteiro, ele é muito alvo de conflitos, de brigas. Então o cara pode trazer para você uma questão que vai falar de fontes de energia e vai relacionar com geopolítica, que é o que vocês vão ver ano que vem. No terceiro ano em geografia, não vê geopolítica, essas guerras que acontecem todas por aí, os conflitos armados no Oriente Médio, por exemplo. Então, o Oriente Médio é a região do mundo mais rica em petróleo. E não é à toa que também é uma região totalmente instável. Você tem muitos interesses ali. Muitos países querem ter o controle de uma partezinha ali do Oriente Médio. Então, o petróleo, por ter uma importância muito grande, ele vai estar relacionado a muitas instabilidades políticas, a muitos conflitos armados. O cara pode juntar as duas coisas na mesma questão. Se o cara perguntar por quê, qual é o motivo? É porque o petróleo é a principal fonte de energia do planeta. Então é claro que quem for dono do petróleo tem uma baita de uma vantagem, né? A competição existe, o conflito existe. Então, devido à importância que o petróleo ainda tem, ele é fonte de vários conflitos, tá bom? Para a gente ter uma ideia de onde está o Brasil aí, ó, aqui a gente tem as maiores reservas do mundo de petróleo e gás natural. Então, as barrinhas azuis são petróleo, as verdes são gás natural. Olha os principais países. Irã. Irã a gente vê por aí, né? Treta comendo direto. Venezuela.
outro brother que está sempre com problemas lá, internos. Rússia, outro brother que está sempre aí na política internacional. Arábia Saudita, país lá do Oriente Médio que volta e meia está no meio das encrencas também. Então a gente tem aí os 4 principais, são 4 países que estão sempre envolvidos em problemas, estão sempre envolvidos em interesses internacionais. Tá? Aí depois a gente tem reservas bem menores, né, do que os primeiros, Canadá, Catar, Iraque, Emirados Árabes, Estados Unidos, tal, e o Brasil está aqui no meio. Está aqui o Brasil lá embaixo. Beleza? A gente é o 23º em reservas no mundo, mas nossas reservas nem se comparam com os que mais têm petróleo. Tá bom? E aí você vê o conflito de interesses, né, que aparece. E aqui as reservas e aqui a produção. Porque nem sempre você pode ter reserva pra caramba. Não quer dizer que você é o que mais produz. Né? Então os que mais produzem petróleo das reservas que tem, os que mais usam essas reservas, né? Estados Unidos, Arábia Saudita, que vende muito, Rússia, que usa muito e vende muito, principalmente para a Europa, Canadá, vende muito para os Estados Unidos, e aí o Oriente Médio, Irã, Iraque, Emirados Árabes, não, vende muito para a Ásia, vende muito para a China, vende muito para a Europa também. Depois a gente tem aqui a China, e aí tem aqui o Brasil. Apesar de a gente não ter muita reserva, as que a gente usa bastante, ou seja, nós vamos ficar mais rápido sempre também, né? E os outros que têm muita reserva e não usam tanto assim vão ter petróleo ainda para muito tempo. O problema é que nesse meio tempo o petróleo pode deixar de ser a principal fonte, e aí eles vão ter que procurar outra coisa. Tá bom? Maravilha. Onde que é explorado no Brasil? Principalmente no mar. A gente vê aquelas plataformas enormes de petróleo no mar, passa na televisão, tem até algumas séries, né, que falam sobre isso. Tem aqui, só para exemplo, não tem que decorar esses nomes, né? A Bacia de Santos, que é maravilhosa, né? Daí tem a Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, pega uma parte do rio, e várias outras bacias aqui no litoral do país onde o petróleo é explorado. Alguns locais no meio do país também, a gente tem lá na Amazônia, aqui ó, Bacia dos Solimões, com exploração de petróleo, e também no interior do Nordeste a gente tem exploração de petróleo em terra, que é feita com esses cavalinhos aqui, ó, chama cavalo de pau, né? São essas bombas que bombeiam o petróleo para fora. Tá? Quando é no mar, são essas plataformas aí. Quando é na terra, são essas bombinhas aí que vão puxando a plataforma, ou vão puxando o petróleo para fora. E aqui o cara pode botar outra questão, que eu já botei para vocês ano passado. Por que não tem petróleo no Brasil todo? Por que não dá para explorar petróleo no Brasil todo? Por que se explora petróleo bem aqui na bacia do Rio Amazonas, ó, do Rio Solimões? Se explora petróleo aqui, ó, numa planície enorme. E por que se explora petróleo aqui, ó, no mar? Por que está nessa região aqui e não está no Planalto Central do Brasil o petróleo? Lembra que o petróleo, carvão, o gás natural, eles são encontrados só em áreas de rochas sedimentares. Então rochas sedimentares são em locais mais baixos, né, onde você acumula o sedimento. Beleza, assim, vai lá. Então você acumula o sedimento em áreas de depressão, em áreas de planície. Por isso o Rio Amazonas, por isso no fundo do mar. Tá? Então fundo do mar é um lugar ótimo para você extrair petróleo e gás. Grandes depressões também. Tá? Então não é no Brasil inteiro que você vai achar principalmente onde tem concentração de rochas sedimentares. Beleza? Gás natural, mesma coisa, tá pessoal? Aqui é só para a gente ilustrar aqui os principais gasodutos do Brasil e que a gente importa esse gás, ó. Vem gasoduto de fora. Então o Brasil importa gás natural da Bolívia, tá? Nosso país vizinho aqui do lado. É considerado um combustível bem mais limpo do que o petróleo. Ele é explorado nos mesmos locais do petróleo. Então você tira do mesmo local, você tira o petróleo e também tira o gás natural. Só que o gás natural ele é muito mais limpo do que o petróleo. É muito melhor você queimar o gás natural do que você queimar o petróleo, tá bom? Então por isso ele é bastante usado na indústria, para gerar energia elétrica, enfim, certo? Ele é usado nas termoelétricas. Então uma usina termoelétrica, termo de temperatura, que gera eletricidade. Então para fazer o vapor de água, alguma coisa assim, você tem que aquecer com
o gás, ou você aquece com carvão, ou você aquece com petróleo, enfim, você queima alguma coisa para gerar energia, e essa energia mover a turbina, tá? Então as termoelétricas, elas são muito caras para operar, para elas funcionarem. O Brasil tem termoelétricas, mas geralmente essas termoelétricas elas ficam desligadas, né? Elas ficam de energia reserva. Quando está chovendo pouco, quando está precisando dar uma turbinada ali nas hidrelétricas, aí eles ligam as termoelétricas, tudo bem? E aí pode ser de várias coisas, né? A nuclear é uma termoelétrica, gás, carvão. E a gente tem uma foto dessa daqui, fica aí do nosso lado, né? Em Caieiras, que é uma termoelétrica movida a biomassa, biogás, que é o lixo. Então o pessoal pega os lixões, quando você bota o lixo no aterro, o lixo é decomposto, essa decomposição gera gás, e eles pegam o gás da decomposição do lixo para usar na termoelétrica. É um jeito de você conseguir usar o lixo para alguma destinação, né? Então a gente tem aí em Caieiras, tá? Uma usina termoelétrica movida a lixo. Maravilha. Esses dois videozinhos aqui são curiosidades, se vocês quiserem ver depois. São videozinhos que mostram, são da própria Petrobras, mostra como que é feita a exploração do petróleo e do gás, todo o caminho que faz. Tá? Esse aqui é da exploração do pré-sal. São videozinhos curtinhos, eles mostram como que acontece. Então é mais uma curiosidade mesmo, tudo bem? E esse último vídeo aqui, para a gente fechar, é para mostrar justamente como a questão ambiental está cada vez mais importante. Porque você tem esse crescimento da importância da questão ambiental impactando nas próprias indústrias. Antigamente isso não acontecia. Se uma indústria fazia mal para o meio ambiente de algum jeito, tudo bem, né? Ela continuava fazendo mal. Antigamente isso não era uma coisa que ia causar um cancelamento em cima da indústria. Hoje em dia é. Então esse vídeo, para quem quiser assistir depois, foi uma campanha publicitária feita contra a Shell. A Shell, que é uma das maiores petroleiras do mundo, petrolíferas do mundo, né? Indústrias que pegam petróleo e ao mesmo tempo vendem combustível e tal. Ela tinha feito um acordo com a Lego das criancinhas, né? De você montar. Só que pegou muito mal esse acordo, pegou muito mal para a Lego. Aí a Lego foi relacionada com uma empresa que poluiu o meio ambiente e a Lego perdeu milhões de dólares aí por causa disso e teve que quebrar o contrato. Então esse videozinho é um videozinho da época mostrando como que as relações ambientais com energia elas podem ser delicadas, né? Podem ter um equilíbrio frágil. É um videozinho publicitário feito pelo Greenpeace mostrando uns Legos sujos de petróleo e tal, sujo de óleo. Um videozinho assim. Pode ver no YouTube também, tá? Então, facilmente pode aparecer questão ligando também energia, no caso o petróleo, com danos ao meio ambiente e aí mudanças nas indústrias, mudanças na sociedade por causa da importância ambiental, tá bom? Maravilha! E é isso aí, pessoal. O que eu queria mostrar para vocês hoje era essa questão das fontes de energia, os impactos no meio ambiente e as principais vantagens e desvantagens de cada uma delas. Qualquer dúvida, mandem para mim aí, tá? Para fazer os exercícios. E se alguém tiver uma pergunta e quiser fazer agora, manda bala.